Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre as minhas leituras de novembro. E sim, eu sei que esse vídeo vai estar saindo mega atrasado, vocês provavelmente estão vendo ele em janeiro, mas lembrando, né, a galera que já tá aqui há um tempo já sabe que eu acabei ficando sem internet durante muito tempo, durante o mês de dezembro, e é por isso que tá tendo essa falha na programação do canal, tá? Mas não se preocupe porque vão sair todos os vídeos pra vocês direitinho. Então vocês já sabem como é que funciona aqui, deixa aquele like para ajudar na divulgação do canal, se inscreva se você não for inscrito, e os links de compra para os livros, caso vocês tenham interesse, né, vão estar aqui embaixo. Comprando através desses links, vocês ajudam o canal sem pagar nada mais por isso. E indo para a primeira leitura, que é, no caso, O Papel de Parede Amarelo e Outros Contos. Esses outros contos, no caso, são da mesma autora, tá? Ela é um nome muito importante dentro do próprio feminismo, até porque esse conto do Papel de Parede Amarelo, ele acabou ficando mais conhecido, assim, entre as obras dela, porque ele é um terror gótico que acaba sendo uma alegoria à opressão feminina, e inclusive ele tem alguns pontos autobiográficos dentro dele. Os contos são bem curtinhos e pra quem tem medo de clássico, cara, as leituras são muito tranquilas. E mesmo que tenha essa pegada aí do horror psicológico, não são histórias que dão medo, então vocês podem ler tranquilamente, tá? E eu não vou me estender sobre esse livro nesse vídeo, apesar de ter adorado e recomendar já aqui, porque eu gravei um vlog sobre ele, onde eu tava comentando cada um dos contos. Vocês sabem que eu acabo não falando conto por conto nos vídeos de leitura do mês, então acho mais prático a gente fazer um vlog e ir conversando sobre esses contos um por um, sendo que o vlog está sem spoilers, então vocês podem assistir tranquilamente. Vou deixar o link desse vídeo nos cards e no box da descrição pra vocês. E agora sim, indo para as leituras coletivas que eu estava organizando durante o mês. Na verdade, essa aqui era de outubro e acabou tendo a discussão final ali no iniciozinho de novembro, que foi, no caso, O Silêncio da Casa Fria. Aqui a gente vai conhecer uma viúva, que ela está grávida, e ela está se mudando para uma propriedade que pertencia ao marido dela. E nessa propriedade ela vai ter a companhia somente de algumas empregadas e da irmã do marido. Só que algumas coisas estranhas começam a acontecer e que podem talvez estar ligadas à própria morte do marido dela, que foi em circunstâncias bem estranhas. Eu gosto bastante dessa temática de casa assombrada, né, que tem alguma coisa estranha na casa. Esse livro aqui, ele me entreteve bastante, ele tem uma pegada que lembra muito histórias góticas de um modo geral. Tiveram alguns momentos desse livro aqui que eu fiquei meio que pensando assim, gente, será que isso aqui realmente é uma assombração mesmo? Ou será que tem alguém, assim, o humano mesmo fazendo isso? Então eu acabei ficando bem interessada, bem entretida durante a leitura. Só que ele não é um livro perfeito, tá, gente? Porque ele tem muito a vibe daqueles filmes de suspense, onde o início dele é muito lento, e aí depois que as coisas vão acontecendo, pra no final ter, assim, a desgraceira. Então, ele é essa vibe. Então, assim, você tem que estar preparado pra isso. Ele também é daqueles que tem um final aberto, inclusive eu achei que ficaram algumas perguntas no ar, sabe, que ele deixou ali pro leitor tirar as próprias conclusões. Confesso que eu tirei as minhas, mas tinha algumas outras coisas que eu acho que dava pra ele colocar. Então, não sei se foi um pouquinho de preguiça, porque tem coisas, gente, que dá pra gente deduzir, dá pra gente supor, vendo o próprio comportamento dos personagens. Mas tem umas outras, assim, uns detalhezinhos que seria interessante o autor virar e bater o martelo sobre o que realmente é, pra gente poder ter uma conclusão mais concreta. Ele não precisaria nem mudar o final, tá? O final eu sei que vai desagradar muita gente, mas, assim, não precisaria mudar isso, só que eu acho que cabia mais algumas coisas de explicação, né, e desenvolvimento. E também tem momentos que os personagens, como todo livro de suspense e terror, os personagens precisam, às vezes, ter algumas atitudes meio burras, né? Porque tem um momento aqui que eu pensei, mulher, tu vai voltar pra essa casa por... Tu vai voltar pra essa casa por quê? Vai embora! Os negócios te assombrando, várias coisas estranhas acontecendo e você vai voltar pra casa? Não, arruma outra casa, entendeu? Sempre tem dessas. Então, assim, não foi o melhor livro de casa assombrada que eu já li, mas ele é interessante, tá? Eu curti. Aí a outra leitura coletiva que eu tava organizando era da Rainha do Nada. A gente tá lendo toda a série do Povo do Ar. E assim, gente, eu tô realmente surpresa com isso aqui. Porque quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu não curti tanto assim o Príncipe Cruel. Só que assim, esse aqui, eu fiquei entretida do início ao fim, tá? Não posso falar muito porque esse é o terceiro livro da série, então eu não quero dar spoiler de nada. Mas a questão é que essa é uma série que você vai sentir raiva dos personagens, tá, gente? Eu não gosto de praticamente ninguém, mas a história deles me mantém muito entretida. A irmã da Judy, nossa, eu quero arrastar a cara dessa menina no asfalto, eu detesto ela, entendeu? Ela respira, eu reviro o olho. E o Cardan, ele é meio nojento, olha, eu não gosto dele, entendeu? Só que ele teve uma evolução durante a série, sabe? A gente vê que ele amadureceu e ele aprendeu
a realmente se tornar o rei daqui da situação. A Judy é uma personagem meio quebrada, né, por toda a circunstância em que ela foi parar no reino das fadas, mas assim, faz sentido dentro da construção dela. Ela tem atitudes que às vezes eu não gosto e tudo mais, só que faz sentido dentro da construção. Só que uma coisa que, assim, eu tô até pensando em terminar de ler os outros livros e tal, pra fazer uma série de vídeos falando sobre essa série da Holly Black, só que, assim, eu acho que não faz muito sentido as pessoas venderem isso aqui como uma romantasia, como se o romance deles dois fosse o foco principal. Porque, gente, não é, tá? É uma coisa muito situacional. É uma coisa muito física, sabe? Ela tinha uma atração por ele porque, enfim, é uma humana deslumbrada por um feérico. Nada muito fora do normal isso. E ele meio que tinha uma atração por ela, só que ao mesmo tempo ele não queria sentir essa atração porque ele considerava os humanos inferiores. E depois a gente vê que dentro da criação do Cardan, ele meio que foi criado assim, por isso que ele tem esse tipo de pensamento. E a partir do momento que os dois são colocados juntos, obrigados a trabalhar juntos pra sobreviver e conquistar as coisas ali, porque assim, apesar dele ser um príncipe, ele ainda tava se ferrando dentro do meio ali da coroa, sabe? Então assim, ele tinha interesses próprios. Então a partir do momento que eles começam a trabalhar juntos e a conviver, é aí que surge o interesse. Só que é situacional, gente. Eles não são... não é amor à primeira vista, tá? É costume, hábito, convivência. E isso gera a aproximação. E ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, a maior parte, principalmente do segundo e do terceiro livro, esse aqui, são as tretas do Reino das Fadas. No segundo livro, eles passam a maior parte do livro separados. Esse aqui mesmo sempre tem alguma coisa acontecendo, sempre tem alguma treta, algum esquema que eles estão tentando fazer por debaixo dos panos pra enganar alguém, pra poder sair de uma determinada situação. Mas assim, romance mesmo, meio que não tem. Tem poucas cenas, tá? Então se você quiser ler essa série, vá buscando uma fantasia, não muito complexa, mas ainda assim com um universo próprio, onde tenham tretas de reinos feéricos e coisas do tipo, mas não especificamente o romance. O romance aqui é só um bônus, tá, gente? E eu me senti muito enganada porque eu via muita gente falando como se fosse só romance, 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 e eu ficava meio assim, gente, nada a ver, hein? Então eu ficava com o pé atrás com a série por conta desses comentários. E assim, acho que se eu não tivesse escutado tanto sobre o romance, provavelmente eu teria me empolgado pra ler essa série antes. Enfim, é uma série que eu recomendo. Eu sei que O Príncipe Cruel não é um livro fácil. Até a metade dele ele é meio chato mesmo, tá? Mas me surpreendeu no final das contas porque eu adorei o segundo e o terceiro livro da série. Aí uma leitura coletiva que era de um livro de não ficção. E eu curti, foi bem interessante no caso. Foi a do time da LX que a gente leu o livro Verdades do Além Túmulo. E aqui, gente, resumindo, é basicamente um livro com perguntas e respostas, tá? A autora é uma mulher que trabalha na funerária, então ela pegou perguntas e curiosidades de crianças a respeito da morte. E acaba sendo engraçadinho porque tem perguntas das crianças que são, assim, bem práticas a respeito da morte em si e acabam sendo até engraçadas, só que a autora realmente dá atenção a essas perguntas e responde explicando cada um dos processos, do porquê que as coisas são feitas e acaba deixando o livro bem interessante e assim num tom de bom humor. Eu acabei curtindo bastante. Eu sei que essa autora tem alguns outros livros meio que com essa temática, mas eu acho que são textos, não são assim perguntas e respostas, sabe? Fiquei curiosa pra ler esses outros livros dela. E esse livro aqui, ele só não foi 100% novidade pra mim por causa dos cursos forenses que eu fiz. Então tinha algumas coisas que eu já sabia e tudo mais. Mas eu gostei bastante. E a escrita dela, gente, é muito fluida. Eu sei que às vezes eu tenho a sensação de, tipo assim, não gosto muito de livros de não ficção, porque dá uma sensação que eu tô estudando. Esse aqui não deu, tá? Na verdade, ele foi bem divertido. E assim, um livro que com certeza foi o surto do ano pra mim foi Bunny, gente. E eu simplesmente amei esse livro, ele virou assim um favorito da vida pra mim, tá? Porque aqui a gente vai ter a Samantha e ela é uma universitária bolsista e essa universidade em que ela estuda, ela é meio que assim, pertence à elite, sabe? E tem um grupinho de garotas que se denominam Bunnies, que literalmente é o perfil de garota rica, mimada, sabe, enjoada, é esse tipo de garota. E a Samantha acha muito estranho no dia que ela recebe um convite pra participar de uma reunião dessas meninas. E é daí que as coisas começam a ficar bem estranhas. Eu ainda preciso organizar minha cabeça pra poder fazer um vídeo exclusivo pra vocês sobre
esse livro aqui, porque ele traz muita coisa. Você, quando tá lendo, você teoriza várias coisas, e é interessante porque nenhuma teoria descarta a outra. Você pode achar que é tudo invenção da cabeça dela, você pode achar que é literalmente tudo uma metáfora sobre o processo de escrita, como você também pode imaginar que é só um livro mega bizarro. E as três teorias funcionam ao mesmo tempo. Apesar dele ter sido, assim, um sucesso, né? Eu vi bastante gente falando sobre ele, comentando sobre ele. Me admira porque ele é um livro bem nichado. Tem coisas aqui que são muito específicas para gostos específicos. Eu sou 100% o público-alvo dele. Até porque eu gosto desses livros meio doidos, com metáforas e tudo mais. Inclusive, parte dessas metáforas acabam pegando muito a linha de contos de fadas, que é muito específico pra mim. E esse livro, ele foi completamente genial, tá? Ele traz muitas críticas a respeito da academia, vai estar descrevendo muito bem sobre o processo de escrita. E por mais maluco que esse livro seja, ele foi extremamente confortável pra mim. E eu sei que você que leu esse livro deve estar achando estranho eu usar esse termo de confortável. Mas assim, gente, eu não tenho outra palavra pra definir, tá? Isso aqui é como se ela tivesse entrado dentro da minha cabeça, pegado vários elementos que eu gosto, tivesse colocado metáforas e críticas a respeito da academia, críticas que, por sinal, eu concordo, tá? Porque, gente, a academia é uma porra. Você entra na faculdade e você fica maluco, entendeu? É justamente esse o ponto. Enfim, ela misturou tudo isso e criou um livro que seria perfeito pra mim. Eu super me identifiquei com esse livro, eu amei a escrita da autora, fiquei entretida e imersa do início ao fim, parecia que eu tava vivendo um filme dentro da minha cabeça lendo isso aqui. E assim, um dos melhores livros da minha vida, tá, gente? Agora, se você é daquele tipo de pessoa que você não gosta de livros que vão além do literal, não recomendaria, tá? Porque tem realmente metáfora do início ao fim. Cada uma das frases foi pensada pra trazer uma mensagem por trás. E se você não estiver disposto a isso, provavelmente você não vai curtir esse livro. Mas pra mim, ele foi simplesmente perfeito. Parece que a autora escreveu pra mim. Achei extremamente confortável e me identifiquei com muita coisa aqui dentro. E o melhor de tudo foi porque eu ainda tava lendo com companhia, porque a Thaís aguentou todos os meus surtos em áudio. Porque eu tava completamente louca e alucinada lendo isso. Agora, indo pra uns e-books que eu li durante o mês, começando por Pax. Esse é um e-book que já tava no meu Kindle há muito tempo. Eu falei assim, vou pegar um aqui pra ler. E aí aqui a gente vai acompanhar um menininho deixando a sua raposinha na floresta. Sim, já começa meio triste com a raposa achando que o menino está brincando com ele e o menino abandonando o seu animal. Só que a gente percebe que o menino não quer fazer isso, que ele tá fazendo isso por conta do pai. E depois a gente vai estar acompanhando dois pontos de vista, um da raposa tentando encontrar o menino dele e o garoto se arrependendo de ter obedecido uma ordem do pai e indo atrás dessa raposa. E tudo isso está acontecendo num período de guerra. No livro não especifica qual período é esse, que guerra é essa, qual é exatamente a localidade, sabe? Não acho que isso seja exatamente um problema, porque a verdade, gente, não importa qual guerra seja. Qualquer guerra é idiota, entendeu? É literalmente um monte de gente morrendo e sofrendo por causa de política e de más decisões de um governo. E assim, gente, o que eu mais senti lendo esse livro foi raiva do pai do menino. Porque, olha, sinceramente, que homem desagradável, sabe? Desnecessário a criança e a raposinha terem passado por tudo isso. Só que eu confesso que eu acabei gostando mais de acompanhar o ponto de vista da raposa do que o do próprio menino em si. E o final, eu não sei, gente, eu acho que não vai agradar muita gente. Eu fiquei meio dividida com esse final. Eu acho que é um final que faz sentido, mas eu acho que vai ter gente que vai achar um tanto triste. Só que no geral do livro, né, eu imaginei que ele ia ser alguma coisa mais emocionante durante o livro em si. E acabou não sendo, acabou sendo bem ok, sabe? Foi uma leitura agradável, mas não foi nada assim extraordinário. E uma coisa que eu achei meio estranha é porque ele tem um final, só que aí quando eu fui cadastrar, né, de tipo lido e tudo mais, eu vi que estava marcado como 1, ou seja, tem um volume 2. Só que não tem nada nesse livro aqui que seja necessário um volume 2. Então eu tô naquele sentimento de tipo, foi legal, foi uma boa leitura, mas eu acho que eu não quero ler o segundo. Porque não tô com vontade, sabe? Não tem nada que me instigue a fazer isso. Aí, gente, eu li o último livro da série da empregada, né? Que é A Empregada Está de Olho. E esse livro aqui, ele se passa muitos anos depois do segundo livro. Aqui ela já tá casada, com filho e tudo mais. E a real é que esse aqui é o mais fraquinho de todos, tá, gente? Eu achei que não valeu tanta pena. Eu achei que a autora quis abordar um tema muito sério, muito pesado, mas ao mesmo tempo ela não queria fazer aquilo com os personagens, então a gente sente que os personagens estão seguros pelo roteiro. A escrita dela continua muito fluida, tá, gente? Mesmo assim, você não estando super envolvido,
você fica entretido e você lê super rápido. Só que assim, tem algumas coisas que eu fiquei meio assim, mano, não faria sentido esse personagem fazer isso. Parece que os personagens começaram a fazer coisas só pra meio que seguir um roteiro específico, mas que não tava tão coerente com o que eles fariam normalmente. E assim, o final, gente, teve uma ponta ali que eu fiquei assim, ué, mas não vai ser esclarecido isso aqui pros personagens não? Tipo, a gente sabe a verdade, mas a sensação que dá é que os personagens não descobriram aquilo. E eu fiquei assim, gente, ninguém vai sentar pra conversar sobre isso? Entre vocês aí? Achei um pouco estranho. E esse sim, gente, foi um livro que foi só pra matar o tempo mesmo, pra poder concluir a série. Apesar que eu descobri que não concluí a série, né? Descobri que tem mais um conto disso aqui. Mas assim, ele é o mais fraco de todos. Eu senti que a autora estava sendo obrigada a escrever, porque o primeiro fez sucesso e precisavam que ela concluísse essa série, né? Então assim, foi ok, sabe? Foi bem fraquinho. E falando em fraco, gente, vocês sabem aí que eu tô na minha saga de procurar livros de literatura de cura. A verdade é que não tá curando nada em mim. A verdade é essa. Aí a leitura da vez foi Meus Dias na Livraria Morisaki. E, gente, eu achei esse literalmente o pior de todos, tá? E a gente vai estar acompanhando uma moça que o namorado dela virou e terminou com ela do nada. Tipo, olha, vou terminar com você porque eu vou me casar. Ou seja, ela era amante o tempo todo. Ela fica arrasada, sai do emprego, aquela coisa toda, né? E ela acaba sendo convidada por um tio dela, né? Pra meio que tirar um tempo, assim, pra relaxar. E em troca ela só tem que, tipo, trabalhar algumas horinhas, assim, na livraria dele, um ambiente bem tranquilo e tudo mais. E no geral, o livro vai meio que falar sobre ela redescobrindo o interesse pela literatura, né? Porque ela tá ali e ela começa a ler. Só que assim, não faz o mínimo sentido a mulher se demitir porque o cara traiu ela. Olha, gente, eu achei uma palhaçada, entendeu? Ai, porque eu não queria olhar pra cara dele. E você vai deixar de ganhar dinheiro por causa de um babaca desse? Não fez sentido pra mim. Achei muita palhaçada, tá? Faltou uma amiga pra dar um choque de realidade nessa moça. Então, assim, curou nada. Não curou, literatura de cura não curou nada em mim, gente. Isso aqui literalmente foi, faltou uma amiga pra avisar. Faltou uma amiga pra dar um choque de realidade. Não gostei. Entendeu? E fica só nisso, não tem um objetivo. Inclusive tem uma espécie de confronto com esse cara, mas assim, acontece de uma forma tão, olha, tão nada a ver, que eu fiquei, gente, quem faria isso? Entendeu? Eu fiquei pensando, minha filha, olha, a partir do momento que ele terminou com você, era só você pegar o seu telefone e ligar pra tal noiva contar, olha só, teu macho tá te traindo. E ele tá te traindo esse tempo todinho comigo e se bobear com outras pessoas também. E acabou, entendeu? Ele vai causar prejuízo no psicológico da pessoa que você causa no dela. Achei péssimo esse livro, gente. Não foi literatura de cura em nenhum momento. Eu só conseguia pensar em vingança. O tempo inteiro. Não fez sentido. Eu simplesmente detestei. Foi o pior de todos. Porque, assim, achei um motivo bobo, o personagem não tem atitude e também não acontece nada nessa livraria, não tem um diálogo, assim, emocionante. Achei bobo do início ao fim, detestei. E, bem, essas foram as leituras de novembro. Meio que ficou meio a meio, né? Porque, por exemplo, Bunny, A Rainha do Nada, foram livros que foram 5 estrelas, favoritos pra mim. Mas aí também chega esse aqui no final. Esse da empregada e esse da livraria Morisaki, gente, achei muito sem graça, sabe? Não gostei. Então, assim, é isso. Dias de luta e dias de glória, sabe? Porque, não tem um mês perfeito. Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram algum desses livros que eu citei, ou se ficaram interessados por algum deles, vamos conversar aqui nos comentários. E claro, gente, por favor, não se esqueçam de deixar um like pra ajudar na divulgação. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!